Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar dois temas e um especial sobre a FTX. VeChain faz anúncio de seu tão esperado hard fork. Especialistas em leis criptográficas dizem que investidores de XRP não devem se preocupar com o resultado do processo da LBRY versus SEC. E por fim, um compilado de matérias que explicam o caso da FTX e o desempenho da Solana. Caso queira pular para a sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. Para começar, VeChain, VET, recentemente fez um grande anúncio sobre seu tão esperado hard fork. De acordo com a atualização, o hard fork da rede principal do VeChain Tor estava pronto para implantação após a votação bem-sucedida do VIP 220. A fase final da prova de autoridade 2.0, POA 2.0, a integração da finalidade com o VIP 220 entrará em operação na altura do bloco 13815.000, o que está previsto para acontecer em 17 de novembro. A nova atualização melhorará consideravelmente a segurança da rede, o que é um grande sinal positivo para a VeChain. Além disso, algumas parcerias e integrações notáveis aconteceram no ecossistema VeChain. Por exemplo, a VeChain Foundation usará o Questbook para concessões e recompensas. As concessões da VeChain Foundation são projetadas para fornecer recursos para desenvolvedores que desejam construir no VeChain Tor. Para acessar a matéria completa, vem em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E aqui lemos sobre a Ripple versus SEC. Em 7 de novembro, um juiz federal em New Hampshire decidiu que a startup de criptomoedas LBRY violou as leis de valores mobiliários ao vender LBC. Ele fez isso vendendo seu token nativo sem se registrar na SEC dos Estados Unidos, observou o juiz. Esse veredito deixou os investidores de XRP e suas partes interessadas na indústria de criptomoedas preocupadas. Isso especialmente porque provavelmente estabelece um precedente perigoso que pode influenciar o veredito no caso da SEC contra Ripple Labs. O fundador da CryptoLaw, John Deaton, foi ao Twitter, no entanto, para explicar por que o veredito da LBRY não pode ser uma ameaça tão significativa para o Ripple Labs. No que diz respeito à SEC, usar sua vitória no caso do LBRY como precedente, Deaton explicou que ambos os casos são definidos em circuitos separados dos Estados Unidos. O caso de LBRY foi baseado no primeiro circuito, enquanto o caso de Ripple está sendo ouvido em Nova York, ou seja, o segundo circuito. Em segundo lugar, o advogado de LBRY optou por conceder as duas primeiras partes do teste Howey. O teste Howey é usado para determinar se um ativo se qualifica como um título ou não. O advogado de LBRY contestou apenas a terceira parte deste teste. Os advogados da Ripple contestaram a reivindicação da SEC em todas as três partes. Para acessar a matéria completa, vem em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Mudando de assunto, o token da Solana Sol caiu cerca de 24% nas últimas 24 horas. Isso é 2 vezes mais difícil que o resto do mercado, mas não tão ruim quanto o FTT, que perdeu 75%. Parece que qualquer coisa conectada a Sam Bankman-Fried e sua exchange FTX está levando uma surra agora. O preço do Sol despencou de uma alta intradiária de um pouco mais de $30 para seu preço atual de $20,78, de acordo com a CoinGecko. Além disso, o token em apuros está atualmente 92% abaixo de seu recorde histórico em novembro de 2021, de $260. Ele também caiu do top 10 rankings de criptomoedas. As baleias Solana estão entrando em liquidação, pois suas posições Sol estão sendo marteladas pela queda dos preços. Em 9 de novembro, o blockchain apresentou um exemplo.
Ele mostrou uma baleia com 2,4 milhões de Sol no valor de um pouco mais de 51 milhões de dólares em garantia, sendo atingida por uma dívida de 44,8 milhões de dólares de USDC. O limite de liquidação para esse endereço específico era de 43 milhões de dólares. Para piorar a situação, o blockchain Solana está sofrendo problemas de desempenho mais uma vez. Em seu painel de status está o aviso: a rede Solana está com desempenho degradado no momento. E nesta matéria, vemos que o token nativo da Solana, Sol, sofreu uma forte queda de preço e uma ação de preço ruim nas últimas 48 horas. Os problemas de liquidez na FTX e a venda iminente da exchange para a Binance foram citados como possíveis explicações várias vezes. Solana levantou quase 300 milhões de dólares de vários grupos de investimento privado, incluindo a Alameda Research, em uma oferta inicial de moedas ICO privada em 2021. Com o envolvimento deles na rodada de investimentos, a Alameda recebeu essencialmente a propriedade de uma parte da Sol. Aparentemente, a Alameda era mais uma empresa comercial para a bolsa FTX do que se pensava anteriormente. Houve especulações de que a bolsa estava vendendo ativos, incluindo Sol, para estabilizar sua própria moeda nativa FTT. Isso ocorreu devido às preocupações de liquidez recentemente divulgadas que experimentou. A Alameda supostamente mantinha tokens Sol desbloqueados e bloqueados com um valor total de bilhões de dólares. Todos estes deram credibilidade ao alegado dumping e nenhuma das partes negou ou confirmou esta especulação. Além dos interesses da empresa, FTX e Solana formaram várias outras parcerias de investimento. No início de 2022, a FTX colaborou com a CoinShares para introduzir um ETP relacionado à Solana, que era apoiado por tokens físicos e compartilharia seus retornos com os investidores. Sam Bankman-Fried supostamente colocou 1 milhão de Sol como financiamento inicial. Tais colaborações em investimentos não são incomuns, mas se a FTX ou a Alameda falirem, isso poderá ter consequências de longo alcance para a Solana. Além disso, todos os Sol conectados à FTX e Alameda podem estar vendendo devido a temores de liquidação ou incerteza. Dito isso, vemos aqui que o acordo de aquisição da FTX com a Binance é sem dúvida a história mais significativa no mercado desde o colapso do Terra. A carta de intenção assinada pela Binance para adquirir a FTX com sede nas Bahamas não inclui nenhuma disposição para adquirir a subsidiária nos Estados Unidos da exchange FTX US. Além disso, de acordo com a Bloomberg, o executivo esclareceu que uma aquisição da FTX.US pela Coinbase não está na mesa. Segundo Armstrong, tal aquisição não faria sentido para sua empresa. Armstrong, CEO da Coinbase, foi rápido em esclarecer, no entanto, que sua bolsa não tem exposição material ao FTX Alameda Research ou FTX Token, FTT. Tal esclarecimento foi feito para pacificar rumores que sugeriam que a Coinbase também poderia ser afetada pelos problemas de liquidez da FTX. O Tether também estava no fim das especulações loucas associadas à turbulência na FTX. De fato, o CTO Paolo Ardoino foi forçado a abordar o FUD sobre as negociações da Tether com a FTX após tweets especulativos. E vemos aqui que, segundo fontes da Bloomberg, apontam que tanto a SEC quanto a CFTC já estavam investigando a FTX antes mesmo de seu colapso, ocorrido nesta terça-feira, dia 8, após seu fundador confirmar a insolvência da corretora. Segundo informações, a investigação da FTX pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, teria começado há meses atrás, focando nos serviços de empréstimos de criptomoedas oferecidas pela FTX US, corretora regulada nos Estados Unidos. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, CFTC, teria se juntado mais tarde à SEC, buscando entender a relação entre a FTX.US e a FTX.com, esta segunda com sede nas Bahamas e que não atende os americanos.
Outra ligada à investigação seria a Alameda Research, empresa de Sam Bankman-Fried, apontada como o estopim para esta crise. Afinal, seu caixa estava majoritariamente composto pelo token FTT, emitido pela própria FTX. Entretanto, mesmo com meses de vantagens, as agências americanas não conseguiram salvar nenhum investidor. Os rumores de insolvência se provaram verdadeiros em poucos dias, conforme clientes correram para sacar seus fundos. Resta agora saber qual será a posição da justiça americana em relação ao ocorrido. De qualquer forma, SBF já declarou que a FTX US não está ligada à quebra da FTX Global, talvez tentando amenizar sua situação. E por fim, aqui lemos que o CZ, o CEO da Binance, comentou que a queda de sua rival não é uma vitória, pelo contrário. Além da confiança dos usuários estar fragilizada, agora reguladores vão atacar a Binance mais do que nunca. Temendo ser alvo de reguladores, Zhao então aponta que a transparência da Binance deve aumentar. Como exemplo, cita que sua corretora deve fornecer prova de reservas por conta própria. Em outras palavras, investidores merecem saber se seus fundos realmente estão sob a custódia da corretora, ou seja, se a corretora não está trabalhando com reserva fracionária. Para acessar todas essas matérias, entre em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!